Bem, então nossa aula de hoje vai tratar aí sobre o mol, que é uma continuação aí da massa molecular, né? Gente, o mol, ele é uma unidade que a gente vai falar muito na química. Esse período agora, o ano que vem também. Então é bom já ir se acostumando com essa palavra, porque ela vai ser muito usada, tá? Então, o que que significa, né, essa palavra? Na realidade, não é uma sigla, é uma palavra mesmo. Ela não é uma coisa assim, que cada letrinha significa uma coisa, não. É mol. Mol é uma palavra que a gente usa muito na química. E essa palavra, ela especifica uma quantidade de matéria, né? Ela, na realidade, ela é a unidade de medida da quantidade de matéria. Por exemplo, quando a gente vai comprar presunto na padaria, nós compramos em gramas, né? Então, gramas, o grama, né, é uma medida de massa, né? De massa. A gente faz essa comparação entre a matéria, né? A comparação entre uma coisa tem mais massa do que a outra, tal, a gente percebe isso pela medida de gramas. Agora, o mol, ele também não deixa de ser uma medida de quantidade de matéria, né? Só que a diferença é que o mol, ele expressa uma quantidade muito grande, ele é um valor muito grande, né? Então, uma outra unidade de medida também que a gente pode associar ao mol é a questão da dúzia, né? Todo mundo sabe que uma dúzia equivale a 12, né? 12 qualquer coisa. 12 laranjas, 12 ovos, sei lá, o que você especificar, 12 miçangas, enfim, é uma quantidade, né? E o mol, ele também especifica essa quantidade, só que o mol, ele vale, vamos deixar anotado aqui, o quanto vale esse mol. Vou deixar aqui na caneta. Vou colocar a caneta aqui para a gente usar. Então, um mol, ele é igual ao valor de 6,02 vezes 10 elevado ao expoente 23. Tá? Então, essa quantidade, ela é uma quantidade gigantesca, né? Se a gente explorar melhor esse número, ele vai equiparar para nós a 602 sextilhões, né? Olha só, 602 sextilhões, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão. Então é um número gigantesco, né? A gente nem mesmo consegue ter ideia do quanto isso realmente do quanto é realmente esse valor, de tão grande que ele é. E por que a dúzia vale 12 e o mol vale tudo isso, e o mol vale 602 sextilhões? É pelo fato do mol ele tratar da quantidade de coisas muito pequenas, coisas que na química a gente usa bastante, como os átomos e as moléculas. Então não tem como a gente especificar coisas tão pequenas, não tem como você ter uma noção de coisas tão pequenas se você não usar uma grande quantidade, né? Como que eu vou falar para vocês, 500 bilhões de átomos, isso tem determinada massa, né? Então tem que ser uma quantidade significativa para a gente conseguir, pelo menos, ter uma ideia do quanto isso vale em massa ou vale em quantidade, né? Porque quando a gente olha na tabela periódica, a gente verifica que lá já estão as massas, né, dos elementos químicos, dos átomos, dos elementos, em unidades. Quando a gente fala a massa do hidrogênio é de uma unidade, só que é a massa de um único átomo. Então não tem como você colocar isso numa balança e ver isso. Não dá, é uma coisa infinitamente pequena, né? Agora, quando você tem uma quantidade de 602 sextilhões, aí já é uma quantidade significativa. E se tratando de átomos e moléculas, mesmo sendo essa quantidade significativa, ainda é pouca coisa, né? Ainda você tem uma quantidade pequena, porque são coisas muito pequenas, né? Então é daí que surgiu essa ideia
de você quantificar a matéria na medida do mol, né, que vale aí 6,02 10 na 23. Esse número também, gente, nós estamos observando aqui no Enem, ele está tendo uma simplificação. Ele, em vez de ser usado 6,02, ele está sendo usado somente 6 vezes 10 na 23. Tá? Então, é uma simplificação aí que também está de acordo aí, né? E facilita o cálculo também, os cálculos, ok? Bom, então, é bom a gente se acostumar aí com essa medida. Agora, vamos supor o seguinte, quando você tem 602, vamos supor, vamos imaginar, 602 cestilhões de laranjas. Já pensou? 602 cestilhões de laranjas, o quanto isso seria em quantidades de laranjas? Então você poderia dizer que você tem um mol, né, aquela montanha de laranjas, e você poderia dizer, aqui tem um mol. Por que tem um mol? Porque tem ali 602 cestilhões de unidades de laranja. Né? Então, é só para a gente ter essa noção, essa comparação do mol com a dúzia, por exemplo. Né? Agora, no que a gente usa isso? Nós vamos usar muito o mol quando a gente for trabalhar, e a gente vai trabalhar muito, com a massa, quando a gente for trabalhar com a massa molar. Tá? Bom, a massa molar, ela também é uma unidade aí que a gente vai usar bastante, só que a medida da massa molar, ela já é na medida gramas, né? Nessa unidade de medida de matéria, que a gente já conhece mais, né? Que a gente tem mais vivência. Só que essa medida vai ser por mol, ou seja, é a quantidade de matéria, é o quanto essa matéria tem de massa, essa quantidade de matéria tem massa, e essa massa medida em gramas, desse 1 mol, certo? Então, ou seja, vamos pensar assim, 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de átomos, moléculas, de seja lá de qualquer coisa, ele vai ter uma massa X gramas, né? Então é aí que vai entrar a questão da gente verificar a massa específica de cada mol de determinada substância para a gente saber o quanto isso é em massa molar. Tá? Bom, e isso é muito simples. Não, embora a definição pareça complicada, na realidade, para a gente definir a massa molar, é muito simples. Basta que a gente faça a aplicação do pensamento que a gente já fez aí na aula passada, que é o cálculo da massa molecular. Então vamos supor o seguinte, vamos pegar um exemplo, a melhor maneira da gente entender isso é através de exemplo. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tenha a substância H2SO4, tá? Vamos supor que a gente tenha essa substância. E para quem não lembra, essa substância é um ácido. Começa com H, né? Tem 3 elementos diferentes. É um ácido. Esse aqui é o ácido. A gente chama esse ácido de ácido sulfúrico. É o ácido que tem na bateria dos carros, tá? Então, esse ácido sulfúrico, ele tem aí 3 elementos diferentes. Ele tem o hidrogênio, ele tem o enxofre e ele tem o oxigênio, né? Quando a gente vai calcular a massa molecular do ácido sulfúrico, é aquilo que a gente viu na aula passada, né? Para a gente calcular a massa molecular, e ela é na medida de unidades, a gente vai colocar cada elemento diferente em uma linha, né? Como aqui tem 3 elementos diferentes, então a gente vai colocar o hidrogênio em uma linha, o enxofre na outra linha e o oxigênio na outra linha, certo? E vamos quantificar
Ou seja, vamos ver a quantidade que a gente tem de cada um deles. Por exemplo, esse número que tem aqui, ó, no pezinho do H, ele está indicando que nós temos 2 hidrogênios. No pezinho do enxofre não tem número, mas significa que aqui tem um. Então, temos um enxofre. E oxigênio são 4 oxigênios. Então, agora a gente vai multiplicar esses valores pela massa de cada um deles. Tá? Nós vimos na aula passada, e isso nunca vai mudar, que a massa do hidrogênio é de 1 unidade. Okay? O enxofre, a massa do enxofre, se a gente procurar aí na tabela periódica, fazer o devido arredondamento, a massa dele será de 32 unidades. Certo? E a do oxigênio, a gente viu na aula passada também, que é uma massa fixa, e é de 16 unidades. Tá? Fazendo essas multiplicações, aqui dá 2, aqui dá 32, e aqui dá 64. Então, a gente soma agora geral, soma tudo, né? E vamos obter aí o valor de 98 unidades. Tá, o que isso significa? Significa que a massa molecular de uma única molécula, né, do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, essa molécula pesa 98 unidades. Tá, pesa 98 unidades, professor, mas o que isso tem a ver com o mol? Bom, agora para a gente compreender melhor essa questão do mol, que vai entrar a massa molar. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol de uma determinada substância. Como aqui a gente está falando do ácido sulfúrico, então quer dizer que 1 mol de ácido sulfúrico pesa tanto em gramas. E é nesse quesito que eu falo para vocês que é simples o entendimento. Porque a massa molar do ácido sulfúrico, para a gente, e a medida da massa molar é em gramas por mol, para a gente identificar essa quantidade, a gente não precisa fazer mais conta. Porque a gente já fez o cálculo da massa molecular e a gente encontrou que é de 98. Só que, agora, para a massa molar, nós vamos pegar o resultado, que é 98, e colocar gramas por mol. Tá? Então, quer dizer, o resultado da massa molar sempre é o mesmo resultado numérico que dá na massa molecular, só que a gente troca a unidade de medida. A unidade de medida da massa molar será em gramas por mol. Tá, tudo bem até aí. Entendi. Tá? O resultado que der na massa molecular é o mesmo da massa molar, só coloco gramas por mol no finalzinho. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, gente, que 1 mol de moléculas, 1 mol de moléculas de H2SO4 pesa quanto? Pesa em massa de 98 gramas. Então, olha só o quanto isso é importante na química. Se você verificar corretamente 98 gramas de ácido sulfúrico puro, né, na sua pureza total, e pesar isso, colocar isso na balança e você identificar exatamente 98 gramas, é a mesma coisa que você tivesse 1 mol de ácido sulfúrico, 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico. Então, isso para química é muito, muito importante. Na química, a gente não conta átomo por átomo, molécula por molécula. A gente tira a massa, a gente verifica a massa. Então, se você tem uma balança muito precisa, uma balança extremamente precisa, e na química tem que ter uma balança muito adequada, né? Balanças analíticas de extrema precisão, as empresas que fazem medicamento, né, tem que ter um rigor muito grande na questão das doses, das medidas, da verificação das massas. Então, isso é de extrema importância, porque daí a gente consegue definir corretamente a quantidade de produto, a quantidade de determinada substância que a gente tem numa amostra, em uma determinada massa, né? Então, quando a gente faz esse cálculo, é possível você calcular as moléculas, né? Por quê? Se você tem 98 gramas de ácido sulfúrico, você pode dizer que nessa amostra de ácido sulfúrico você tem 602 sextilhões de moléculas de ácido sulfúrico, de H2SO4.
Então, isso é de fundamental importância, né? Um exemplo bem comum para nós também é a água, que a gente viu na aula passada, né? A água, a gente tirou lá a massa molecular dela, e a gente verificou que a massa molecular da água, 18 unidades. Então, quer dizer, 18 unidades pesa uma molécula somente de água, H2O. Agora, e quanto vai pesar, então, 1 mol de moléculas de água? 1 mol de água, a gente pode, conhecendo aí a massa molecular, a gente pode dizer que 1 mol de água tem a massa de 18 gramas. E muito interessante é essa definição pelo seguinte, porque a água, a quantidade de massa é a mesma para a quantidade de volume. Então, ou seja, 18 gramas de água é a mesma coisa que 18 ml de água. Então, se você pegar uma amostra, olha só, se você pegar uma amostra de 18 ml de água, nessa amostra, nessa pequena amostra de água, precisamente você vai ter uma quantidade de 602 sextilhões de moléculas de água. Então, aproximadamente aí meio gole d'água, você já ingere aí 602 sextilhões de moléculas de água facilmente, né? Ou seja, é uma precisão que a gente necessita ter aí para identificar a quantidade de matéria em relação a cada substância. Então, guardem isso, pessoal. Sempre que a gente tiver que fazer o cálculo da massa molar, a gente segue passos. Primeiro passo, achar a massa molecular. Achou a massa molecular, automaticamente você já deu o segundo passo, que é saber o valor da massa molar, que é dada em gramas por mol. E daí a massa molar a gente vai usar muito em muitos cálculos que a química utiliza. Ok?